Olá, eu sou o professor Anderson Lins, professor da disciplina Seminário Temático Interdisciplinar 5, o livro didático e a área de ensino de linguagens e suas tecnologias. Na ementa da nossa disciplina, ela contempla análises críticas de livros didáticos, voltados para a área de ensino de linguagem, códigos e suas tecnologias. Especificamente, no seminário 1, nós trataremos um pouco sobre a relação entre literatura, entre poesia, mais especificamente a poesia concreta e as novas tecnologias. Temos como objetivos compreender as relações interdisciplinares entre linguagem literária e tecnologias, como também nós pretendemos desenvolver juntos a habilidade de leitura de novos códigos das tecnologias de comunicação. Dito isso, eu convido você para irmos ao módulo, mais especificamente na página 15, onde a partir do que consta na página 15, nós pretendemos introduzir essa reflexão sobre o uso dos recursos tecnológicos em sua articulação com o ensino. Para tanto, eu gostaria de rememorar a situação que vivenciamos recentemente com a pandemia do Covid-19 e que possamos perceber como foi necessário, como nós, sujeitos de aprendizagem, professores e alunos, como nós fomos instados a aprender, a fazer uso das novas tecnologias para que pudéssemos viabilizar o ensino à distância, para que pudéssemos viabilizar o ensino remoto e assim darmos continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, a interação entre professor e aluno. Então, dizendo isso, eu quero chamar a sua atenção para a atualidade do que nós estamos discutindo, o quanto é uma discussão nova, o quanto é uma discussão viável, sobretudo se considerarmos o que nós vivenciamos no contexto da pandemia do Covid-19. Enfim, em razão disso, os autores Parcianello e Consen, eles entendem que toda e qualquer forma de comunicação que complementa a atividade do professor pode ser considerada como uma ferramenta tecnológica em busca da excelência no processo de ensino-aprendizagem. E nesse contexto, se insere o livro didático. O livro didático é uma tecnologia, porém considerada por muitos teóricos uma tecnologia ultrapassada. Isso porque quando se utiliza apenas o livro didático, de certa forma isso tem um efeito, traz por efeito, tem um desdobramento de uma aprendizagem um tanto quanto reducionista, uma aprendizagem automática e de certa forma concebendo o aluno como um sujeito passivo. E não podemos esquecer que, sobretudo na contemporaneidade, nossos alunos têm acesso, têm contato às diversas tecnologias, rádio, TV, sobretudo a internet. Então, diante desse contexto, o livro didático é considerado uma tecnologia um tanto quanto ultrapassada. E ainda pensando sobre as novas tecnologias, ainda discorrendo sobre as novas tecnologias, é válido nós pensarmos, nós agruparmos essas tecnologias em dois grandes eixos, dois grandes grupos. O primeiro, pensando os recursos físicos, caracterizando esses recursos físicos, entendendo que a TV, o DVD, o data show, o quadro digital, o computador, o antigo retroprojetor, o aparelho de som, são recursos que se inserem, se alinham a esse eixo dos recursos físicos. Em outro polo, num outro extremo, nós temos os recursos virtuais, a internet, os chats, os blogs, e-mail, o Moodle, as redes sociais, o Zoom, Google Meet, muitas dessas ferramentas, inclusive, que foram sobejamente utilizadas no contexto da pandemia do Covid-19, elas se alinham aos recursos virtuais, portanto, recursos físicos e recursos físicos e recursos virtuais
que complementam, estruturam as novas tecnologias que estão à disposição do professor, à disposição do processo de ensino-aprendizagem. E agora, na página 16 do módulo, eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos um pouco mais sobre essa relação entre literatura e novas tecnologias, né? Sobretudo pensando que literatura e novas tecnologias sempre caminharam de maneira paralela. Um grande exemplo disso, né, se tivermos um olhar historiográfico, retrospectivo, se deve ao próprio surgimento da imprensa, né? O surgimento da imprensa possibilitou que a literatura, que diversas obras literárias chegassem a uma grande quantidade de pessoas, né? E avançando um pouco mais na discussão, na página 17, tem inclusive alguns exemplos de poesia concreta, né? Nós vamos conversar um pouco mais sobre a poesia concreta. Antes, eu peço que você observe, na página 17 do seu módulo, nós temos alguns exemplos de poesia concreta, onde nós podemos perceber como se engajam, né, a redução da linguagem e em sua materialidade, né, o visual e o ideograma, né? Observem esses vários poemas que estão aqui, constam nas páginas 17, 18 e 19, como eles propõem essa articulação da linguagem, né, e esse jogo com a concretude. Portanto, é uma poesia não só para ser lida, mas também para ser vista, né? Esse aspecto do verbal e do visual que se congregam, se irmanam, né, nesse gênero, da poesia concreta. Um gênero, inclusive, que aqui no Brasil ele chega na década de 50, mais especificamente no ano de 1953, com a publicação do livro Poeta Menos, né, do poeta Augusto de Campos, né? Esse poeta ele traz em seu livro vários exemplos da poesia concreta, né? Que a poesia concreta rompe com a ideia do verso tradicional, na medida em que valoriza a palavra solta, né? Recorrendo sobretudo à linguagem dos cartazes, ao ideograma chinês, às artes plásticas, de onde advém a importância da disposição das palavras em função do espaço em branco, do jogo de sílabas dos vocábulos, usado na formação de novos signos, na própria utilização do desenho, que se faz a partir de sua decomposição e da cor, na medida em que elas incorporam uma temática social. Portanto, como eu já havia dito, a poesia concreta é uma poesia para ser lida e para ser vista, né? Temos aí na página 21 do módulo algumas obras do poeta Augusto de Campos, né, que foi um dos precursores da poesia concreta no Brasil, e por meio de sua obra ele permite e favorece a possibilidade de conciliar, de unir novas tecnologias e a literatura, né? Novas tecnologias e a poesia concreta. Então, fazendo essa afirmação, essa ponderação, nós encerramos esse primeiro momento da aula e a partir de então vamos avançar agora para nós pensarmos um pouco mais sobre o projeto Verbo Vicovisual, né? Vamos avançar um pouco mais nessa reflexão, dando continuidade na proposta de pensarmos novas tecnologias e o ensino de literatura.